Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Simplesmente Servos e Servas, nosso espaço para que possamos conhecer um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibmeia. Nossa entrevistada de hoje, Márcia Gregório, que tem atuado em nosso ministério com os juniores. Bem-vinda, Márcia, ao nosso encontro. Boa noite, pastor. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar participando desse momento, desse movimento, né? E sendo mais um pouquinho conhecida pela família Ibmeia, né? Então, fale-nos um pouco sobre você, Márcia Gregório. Bom, para alguns eu sou a Marcinha, lá da igreja. Para outros eu sou a Márcia do Emerson. E para outros também eu sou a Márcia dos juniores, né? Eu estava conversando com o Emerson e a gente, pelas contas, tem mais ou menos uns 19 anos de Ibmeia. E, assim, uma coisa muito legal, né, é que quando a gente começou na Ibmeia, a gente não começou com as crianças, nós começamos com os jovens. Eu fui professora de jovens e aí, depois de um tempo, nós fomos para o Ministério Infantil e de lá nós migramos para os juniores, né? Então, assim, uma história muito legal. E o que mais que eu posso dizer sobre mim? Eu sou professora de inglês e pedagoga há 33 anos, né? E eu faço aquilo que eu gosto e me sinto chamada por Deus para esse ministério, né? Na casa do Senhor e fora da casa do Senhor também. E o que mais é que eu posso dizer? Esse ministério junto aos juniores já tem um bom tempo e as pessoas que estão sempre indo ali nas classes, nas programações, como teve o Acampa Dentro, percebe, né, tanto em você quanto no Emerson, um carinho, um amor e um senso de ministério muito grande. Como aconteceu isso, essa convicção vinda de Deus que esse é um ministério de vocês? Bom, começou muito, muito, muito cedo, pastor. Quando eu tinha 3 aninhos de idade, né, meus pais me levavam para a igreja, assim, né? Todo pai leva os filhos para a igreja beber. E eu tive um encontro especial com Jesus. Pode parecer estranho para alguns, né, com 3 aninhos, mas a minha professora da união de treinamento, ela pediu para eu dar uma lição. Ela falou: Marcinha, semana que vem você vai contar uma historinha. Eu conversei com os meus pais, eu estava muito feliz, né? Porque, de alguma forma, eu estava entendendo que Deus estava falando comigo. E foi a história da Mariana, da Flor, né? E aquilo foi um marco na minha vida. Eu sabia que, de alguma forma, Deus estava me chamando para alguma coisa. Eu não entendia bem o quê, mas aquilo queimava, né, no meu coração. E foi passando a adolescência e foi um momento muito difícil para mim, porque eu tinha que escolher. Meus pais sempre enxergaram em mim que eu tinha um chamado, né? Mas o meu pai cismava assim que o meu chamado era para ser missionário, que eu deveria ir para o IBER. Já minha mãe não, ela entendia de outra forma. Não, você vai estudar e se Deus realmente quiser você no campo missionário, Ele vai cortar você e vai te mandar para onde você quer. Então foi uma briga assim familiar muito saudável, mas que me deixou muito confusa. E naquela época o meu pastor era o pai do Emerson, né? O pastor Reginaldo. E eu fui conversar com ele, chorei muito, porque é muito difícil você decidir, né? Eu não tinha nem 17 anos, então, e eu sabia que aquilo ali ia mudar a minha vida, né? E orando, conversando com Deus, eu entendi que aquilo que eu tinha paixão, né, que no caso era uma língua estrangeira, o inglês e o português também, a minha língua materna, era por ali o meu caminho com Deus. E Deus foi mostrando, me usando em todo lugar que eu passava como professora, e na igreja não foi diferente, né? Eu acho que com 12 anos eu comecei a dar aula nas crianças e não parei mais. Foi no Ministério Infantil lá em Rocha Miranda, depois com os juniores, adolescentes, fomos líderes. Era uma igreja muito pequena, então Deus ele nos capacitava porque não tinha muita gente para fazer o trabalho, né? Então a experiência começou cedo. Eu comecei a sair do banco da igreja com 12 anos de idade.
E na escola também, porque as colegas sempre chegavam e conversavam, queriam desabafar alguma coisa, e a gente sempre trazia a palavra, orava. A gente sempre conversou muito com os pais, então minhas amigas iam lá em casa e se sentiam família, né? Elas sabiam que tinha alguma coisa diferente na nossa família. Então, isso sempre foi confirmando o meu chamado, de que eu não estava errada quando eu entendi realmente, né, que o chamado de Deus como missionário para mim era para eu ser professora no campo. O meu campo, no caso, era a sala de aula, os meus colegas de trabalho, a direção, todas as pessoas que estavam ao meu redor. E assim, devagarzinho, fui ganhando algumas almas para Jesus. Me sinto muito feliz, né? E houve um momento em que eu tive uma crise muito grande, né? Eu fiquei em crise. E, no meio da minha crise, eu estava no Ministério Infantil, lá na IBMEA, junto com a Arlete. E foi muito engraçado aquele dia, porque foi o dia que a gente estava comemorando o Dia das Crianças. E quando eu vi a peça que estava passando, era a história da Mariana. Então, aquilo ali, eu segurei para não chorar, né? Porque eu vi o carinho de Deus me mostrando, olha, não tenha medo. Tá difícil para caramba, eu sei, eu estou com você. Mas isso é só para lembrar que fui eu que te chamei mesmo. E foi naquela faixa etária mesmo, você não entendeu nada errado, né? E aí passaram-se assim, uns 2 ou 3 meses e eu fiquei com saudade das crianças que tinham sido minhas alunas no módulo infantil, comentando com o Emerson e tal, né? Eu, Senhor, estou com uma saudade daquelas crianças. E eu não entendi o motivo, né? E eu comecei a encontrar com elas entrando no salão de culto, na hora do culto. Oi, tia, tudo bem? Ai, tô com uma saudade. E eles começaram a dizer, pô, tia, tô morrendo de saudade, não sei o que, não sei o que. Eu, pô, também. E até que um belo dia, ao invés de encontrar com as crianças, eu deparei com o Cláudio, que era o líder da época. Sim. E ele me chamou assim, no canto, e falou assim, Márcia, olha só, eu tenho orado a Deus, e Deus me mostrou você. Você topa aceitar o desafio? Aí eu falei, eu topo sim. Ele, não, mas vai orando. Eu falei, não, mas eu já tenho orado. Né? E eu já entendi que Deus preparou o meu coração e o coração do Emerson para a gente migrar do módulo infantil, né, e ir para essa nova fase na IBMEA, servindo ao Senhor. Né? Então, foi aí que tudo começou e, pela graça de Deus, a gente está dando certo aí. Né? Amém, amém. Hoje, Márcia, quais seriam os maiores desafios ali no módulo de juniores, nesse ministério, com esse grupo de crianças que, né, muitos, né, têm, ou a maioria, né, são criados ali na igreja, mas também recebemos algumas crianças e que vêm de uma formação diferente, né, uma formação espiritual diferente. Né? Olha, pastor, um dos desafios que nós temos, né, é que as crianças consigam ser assíduas na EBD, mas não somente isso, que os pais, eu sei que os pais trabalham, têm contas a pagar, né? Mas uma coisa que meus pais me ensinaram é que quando você abre mão de um tempo que não existe, dando um jeito, né, você colhe frutos no futuro. Se hoje eu tenho muito prazer em ler a Bíblia, eu glorifico a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque eu os via sentados lendo a Bíblia e eles nos chamavam para sentar e ler a Bíblia junto com eles, explicar, né, sobre a palavra do Senhor. Se hoje eu amo orar, é porque eu sempre vi minha mãe ajoelhada e que me chamava, tá com um problema, então vamos orar, né? Vamos ver o que Deus pode fazer por nós. Então, são legados que ninguém rouba, ninguém. E é isso que a gente deseja dos pais, que os pais consigam mais um tempo de qualidade e de quantidade também. As crianças precisam de um tempo de qualidade, de quantidade com os pais. Pais que elas sintam que amam Jesus, que quando leem a Bíblia vibram. Pode estar lendo, pode ser a milésima vez que está lendo a história de Jonas, mas caramba, tem aquela alegria, aquele entusiasmo, porque é isso, é esse testemunho, é esse fogo do Espírito Santo
que vai fazer com que as crianças tenham essa vontade de ter a Bíblia, de estudar, de ler e no futuro galgarem sozinhos, né, a vida espiritual. Mas o que a gente mais luta é que os pais consigam fazer isso junto com os filhos, porque os filhos não estão em idade de fazer isso sozinhos. Eles têm muitas dificuldades de estudar as matérias da escola, que dirá ler a Bíblia sozinhos, né? Então, a nossa maior dificuldade é em que os pais entendam que é necessário. Não adianta tentar passar essa responsabilidade agora para os filhos. Eles não têm condições, assim como os pais estudam com os filhos para a prova, né? Eles precisam estudar com seus filhos a palavra do Senhor, porque essa prova é diária, é uma prova de vida diária, né? Então, essa seria a sua mensagem para os pais? sim, papai, mamãe. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a vocês, porque vocês nos confiam os seus filhos, né? Não só a mim e ao Emerson, mas a toda a equipe abençoada que o Senhor consagrou para a honra e glória dele e para o serviço dele. Mas, realmente, papai, mamãe, nós precisamos muito que vocês entendam que a EBD, o café, as programações especiais, elas jamais poderão substituir o testemunho, o ensino, que são responsabilidade de vocês. Isso a gente não pode fazer. É aquela coisa diária, é um ensino diário, né? É o feijão e arroz comido todos os dias, é a nutrição diária que vai fazer diferença na vida deles, que vai dar a eles coragem de serem diferentes na escola. Os irmãos têm visto como a escola se transformou. Eu não sei nem mais o que a escola é, né? Mas é qualquer coisa menos escola. Então, papai e mamãe, por favor, não delegue a seu filho ou sua filha a responsabilidade de ler a Bíblia e de orar sozinhos. Tenham esse prazer com eles, porque o meu pai se foi esse ano, mas meu pai, quando mamãe se for, eu espero que demore muito, ela nunca jamais vai se arrepender do tempo que ela passava estudando conosco. Ela botava todo mundo na cama dela, pastor, todos os dias, e aí lia o manancial. E ela contava a história do missionário, lia a Bíblia, orava conosco, a gente cantava o louvor. E aí, quando eu via, eu dormia, estava todo mundo dormindo, tirava aquele cochilo da tarde, né? E são coisas que ficam, não ficam só a lembrança pela lembrança, mas são coisas que a gente vai administrando na nossa vida e vai tentando ensinar a outras pessoas também. Então, se você quer que seu filho continue seguindo a Cristo, você, papai, você, mamãe, tem que mostrar que você é de Cristo na sua casa, dando bom testemunho, lendo a palavra e vivendo a palavra na sua casa, tá bom? Não fiquem tristes comigo, mas porque eu amo vocês e, de verdade, eu amo muito mais os seus filhos. E assim como vocês se preocupam com eles, eu também me preocupo muito. O Emerson, as professoras da EBD, às vezes elas chegam para mim, Márcia, pelo amor de Deus. Hoje quase ninguém estudou a lição. E isso dói muito no coração da gente, porque a gente sabe que o mundo está muito ruim, o mundo jaz no maligno, mas nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Então, papai e mamãe, por favor, nos ajudem, porque, na realidade, vocês não estarão nos ajudando, estarão ajudando os filhos de vocês. Querida família Ibemeia, vocês acabaram de ouvir o testemunho da integração da família e igreja, a importância dos pais viverem o cristianismo à frente dos seus filhos, o legado que tem ficado, na vida da Márcia, e vocês têm ouvido uma palavra de ânimo, mas também uma palavra que eu diria de encorajamento, e também trazendo a responsabilidade que é nossa enquanto pais, que esta palavra encontre espaço no seu coração e que a decisão a ser tomada, a decisão que você irá tomar, seja a decisão de acompanhar os seus filhos no dia a dia. E continuem contando conosco, enquanto Igreja do Senhor, para ajudá-los nesta tarefa.
Irmã Márcia, muito obrigado por sua presença conosco. Obrigada, pastor. Eu me sinto lisonjeada, né? Agradecida a Deus. E muito obrigada também porque o Senhor confia em nós, né? O Senhor podia ter dito, não, essa Márcia, não sei não, né? Mas o Senhor nos conhecia e confiou a nós, né, um cargo de muita responsabilidade. Eu também queria aproveitar e agradecer, porque o pastor Pedro Jorge, ele é pastor, é amigo, é pai, né? Então, assim, muito obrigada, pastor, porque assim, o senhor é muito importante, não só no nosso ministério, né, mas o senhor assim, nos abraça também, né? Foram nos momentos mais difíceis da minha vida, quando minha cunhada faleceu, quando meu pai faleceu, o senhor esteve lá, os diáconos também. Então, assim, é um momento de muita gratidão e agradecimento a Deus pela sua vida, a vida da sua família, que eu amo muito. São pessoas que a gente vê Jesus brilhando muito, né? E que assim seja a vida de todas as famílias da IBMER, que o Senhor Jesus esteja brilhando em nosso viver. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado por suas palavras carinhosas e a você que tem nos acompanhado nesse momento, o nosso abraço e Deus nos permitindo que estaremos no nosso próximo Simplesmente Servos e Servas. Até mais.